Você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos? É uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento da vida. Será que existe algo além deste mundo? Ou a morte é simplesmente o fim de tudo? Hoje, vamos explorar essa questão fascinante através das lentes da Bíblia. Prepare-se para descobrir segredos antigos, revelações surpreendentes e, quem sabe, encontrar um novo significado para a vida e a morte. Fique conosco até o final e vamos juntos desvendar este mistério que intriga a humanidade há milênios. Vamos lá? Para entender o que acontece após a morte segundo a Bíblia, precisamos primeiro compreender o conceito de morte nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia, a morte é descrita como uma separação entre o corpo físico e a alma. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 nos diz: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Este versículo sugere que o corpo retorna à terra, enquanto o espírito volta para Deus. Além disso, Hebreus capítulo 9, versículo 27 afirma: "E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Esta passagem indica que após a morte, cada pessoa enfrentará um julgamento divino. A morte, portanto, não é vista apenas como o fim da existência física, mas como o início de uma nova fase na jornada da alma, onde nossas ações e escolhas na vida são avaliadas. A Bíblia descreve dois destinos possíveis para a alma após esse julgamento: o céu e o inferno. O céu é retratado como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 2 e 3: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Por outro lado, o inferno é descrito como um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41 declara: "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Essas descrições sublinham a importância das escolhas que fazemos em vida e o impacto eterno que elas têm, destacando a seriedade e as consequências de nossas ações segundo a perspectiva bíblica. Após a morte, a Bíblia ensina que a alma de cada pessoa segue um de dois destinos eternos: o céu ou o inferno. O céu é descrito como um lugar de paz e comunhão eterna com Deus. Em João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus promete: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Além disso, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, encontramos a promessa de que no céu, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essas passagens pintam um quadro de um lugar onde o sofrimento é inexistente e onde os fiéis encontram a verdadeira paz e alegria junto a Deus. Em contraste, o inferno é descrito como um lugar de tormento e separação eterna de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus adverte: "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Apocalipse capítulo 20, versículo 15 reforça essa visão ao afirmar: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Essas descrições enfatizam a gravidade das escolhas que fazemos durante a vida e as consequências eternas que elas acarretam. Segundo a Bíblia, nossa resposta a Deus e a forma como vivemos nossas vidas determinam se nosso destino final será o céu ou o inferno. A Bíblia fala sobre um julgamento final onde todas as pessoas serão julgadas por suas ações e escolhas durante a vida. Este evento, conhecido como o juízo final, é descrito em várias passagens bíblicas. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, Jesus diz: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas." Este julgamento é apresentado como um momento de separação e avaliação, onde cada pessoa será julgada de acordo com suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 também descreve esta cena com detalhes:
E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, vemos a imagem de livros sendo abertos, registrando as ações de cada indivíduo. Este julgamento final determina o destino eterno de cada pessoa, confirmando a importância das escolhas morais e espirituais feitas durante a vida. Segundo a Bíblia, o juízo final é um momento de verdade e justiça divinas, onde Deus julga com retidão, recompensando os justos e punindo os ímpios. A Bíblia oferece uma mensagem de esperança e salvação através de Jesus Cristo, destacando que a fé nele é o caminho para a vida eterna. João capítulo 3 versículo 16 resume essa promessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo enfatiza o amor de Deus pela humanidade e a oferta de salvação através da fé em Jesus. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para que os fiéis possam ser reconciliados com Deus e assegurar um lugar no céu. Além disso, em Romanos capítulo 6 versículo 23, Paulo escreve: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Isso reforça a ideia de que, embora o pecado traga a morte, Deus oferece a vida eterna como um dom gratuito para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Essa esperança não apenas alivia o medo da morte, mas também oferece um propósito renovado para a vida, encorajando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo e a espalhar sua mensagem de amor e redenção. Então, o que a Bíblia nos diz sobre o que acontece após a morte? Ela nos revela que a morte é uma transição onde o corpo retorna à terra e a alma enfrenta um julgamento divino. Com base nesse julgamento, a alma segue para um dos dois destinos eternos, o céu ou o inferno. O céu é descrito como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus, enquanto o inferno é um lugar de tormento eterno para aqueles que rejeitam a Deus. Esse entendimento bíblico nos leva a refletir sobre a importância de nossas ações e escolhas durante a vida. A esperança oferecida pela Bíblia é centrada na salvação através de Jesus Cristo. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador e viver de acordo com seus ensinamentos, podemos assegurar um lugar no céu e evitar a condenação eterna. Essa mensagem de esperança e redenção nos chama a viver vidas significativas e alinhadas com os princípios divinos. Em última análise, a Bíblia nos convida a enxergar a morte não como um fim, mas como o começo de uma nova existência na presença de Deus, onde nossas escolhas aqui terão reflexos eternos.